Olá, meus amados irmãos, tudo bem? Eu quero lhe convidar para a gente meditar um pouquinho nas Sagradas Escrituras. Eu quero compartilhar com você um texto bastante interessante que nós encontramos aqui na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 2, do versículo 11 ao 14. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renunciando às impiedades e às paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Quando a gente lê esse texto, a gente vai ver que o apóstolo Paulo, ele demonstra no texto que a salvação é algo condicional. Aí a gente vai fazer uma análise mais profunda do termo salvação e nós vamos encontrar no texto original dois termos utilizados pelo apóstolo Paulo que vai definir como a salvação ela se manifesta na vida do indivíduo, como você é alcançado através da salvação. Para que a gente entenda esse processo de salvação, que é soteriologia, a doutrina da salvação, a gente tem que começar pelo modo bem primitivo, ou seja, voltar atrás ao princípio de tudo. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra. E a Bíblia diz que Deus ele fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E aí, para a gente se aprofundar mais ainda, a gente teria que falar sobre os atributos morais, atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus, para a gente poder ter uma ideia mais profunda do processo de salvação. Mas vamos procurar falar de uma maneira que você possa compreender esse processo. Quando Deus fez o homem perfeito. E essa perfeição, ela denota que o homem é a coroa da criação de Deus. Então, quando Deus criou o homem nessa perfeição, Deus deu a ele capacidades extraordinárias de desfrutar da vida eterna, gozar da comunhão, de um relacionamento com Deus. E a gente vai ver que o homem, ele acaba abdicando desses privilégios lá no Jardim do Éden. Aí a Bíblia Sagrada diz que, consequentemente, por causa do pecado, vieram uma série de coisas que impediam do homem se relacionar com Deus. A Bíblia diz que depois que o homem pecou, o homem foi lançado fora do Jardim do Éden, e Deus colocou um anjo com a espada na mão, uma espada flamejante, para que o homem não tivesse mais acesso à árvore da vida. Pois bem, no capítulo 3 e o versículo 15 do livro de Gênesis, a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus ali já estava providenciando um meio pelo qual o homem viesse resgatar novamente os seus direitos de filho, porque o homem deixou de ser filho e passou a ser criatura de Deus. Muito bem. Passaram-se os anos, e Deus foi providenciando meios de aproximação do homem. E a gente vai ver que quando nós chegamos nas Escrituras do Novo Testamento, a gente vai ver que a salvação, ela passa por um processo minucioso.
E o apóstolo Paulo ele vai tratar de duas formas bastante contundentes. Primeiro, nós vamos ver que a tradução do grego para o português de duas palavras chama muita atenção da gente, porque elas podem definir de que maneira esta salvação ela pode se manifestar na vida do ser humano. A primeira palavra é soteria, né? E a segunda é a palavra souzo. São duas palavras que aparecem nas escrituras, no texto original, no grego, e foram traduzidas por salvação na Bíblia Sagrada. Muito bem, a palavra solteria, ela denota o meio providencial de Deus para a salvação do homem. Deixa eu dar uma explicação mais de uma compreensão melhor para você. O sacrifício que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, o sacrifício vicário de Cristo, é o meio pelo qual o homem vem a ser salvo. Então é o meio providencial de Deus. Mas a palavra sozo, que também foi traduzida por salvação no Novo Testamento, ela tem três definições: cura, libertação e salvação. Eu quero chegar nesses três pontos para que você possa me compreender e compreender o texto sagrado, que diz assim, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piamente. Eu vejo nesse texto aqui, no versículo 12, algo condicional. Ou seja, para que eu venha a ser salvo, eu tenho que passar por um processo de reeducação espiritual. E essa reeducação espiritual, ela nos dá uma ideia da salvação sozo. Deixa eu dar uma definição melhor para você aqui. Tem dois termos que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é conversão e regeneração. A regeneração, também chamada de novo nascimento, é algo produzido pelo Espírito Santo no nosso interior. Ou seja, é algo que começa de dentro para fora. Esse processo ele vai trabalhando na vida da pessoa. A partir do momento que ele aceita Cristo como Salvador, a Bíblia Sagrada diz que ele recebe o Espírito Santo de Deus, que passa a habitar dentro dele, e o Espírito Santo vem contribuindo para que essa salvação se desenvolva e encontre mais consistência espiritual na vida dessa pessoa. Essa salvação, ela vai se desenvolvendo através de um processo que acontece na vida da pessoa. E existe a conversão. A conversão, ela é a salvação vista exteriormente. A regeneração, ela modifica o caráter da pessoa. Ela trabalha no caráter. Como eu disse antes, ela começa a trabalhar de dentro para fora. E a conversão, ela é vista exteriormente. Aquilo que é produzido pelo Espírito internamente é visto exteriormente pela conversão. A Bíblia Sagrada diz que é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esses três processos se desencadeiam de maneira positiva na vida do ser humano. Note bem que uma pessoa que tem uma vida pregressa de pecado, de coisas ruins, matando, roubando, destruindo vidas, destruindo lares, se prostituindo, uma série de coisas que contribui de maneira negativa para que essa pessoa não alcance a salvação. Já o processo de regeneração produzido pelo Espírito Santo é o oposto disso que eu acabei de lhe falar. Então Deus ele vai trabalhando dessa forma para que a salvação ela venha se expandir na vida do ser humano. E interessante que essa salvação que
é produzida através de um pacote, são várias coisas que contribuem para que a salvação se torne algo consistente e palpável na nossa vida, né? Não é algo subjetivo, mas é algo objetivo que acontece na sua vida. Deixa eu dar uma explicação melhor aqui para você, né? Por exemplo, o encontro que Jesus Cristo teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem muito conhecedor da lei, conhecia as Escrituras de maneira profunda, era um homem sábio, inteligente, de grande influência, era membro do Sinédrio. E Nicodemos, quando ele foi ter um encontro com Jesus, Jesus disse para ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E no versículo 7 vai dizer que há uma necessidade do homem nascer de novo. Já em Hebreus a Bíblia vai dizer: seguir a santificação, seguir a paz e a santificação com todos, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Analisando cada texto, né, a gente vai observar que a salvação ela vai se desenvolvendo passo a passo na nossa vida. É como aquele texto que diz que você vai galgando degrau em degrau até chegar à estatura de varão perfeito. Então a salvação ela é algo muito precioso, ela muda a vida do indivíduo, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala dessa mudança de comportamento, dessa mudança de atitude em relação ao pecado, ele vai dizer para os coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, verso 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então você passa por um processo de mudança, por um processo de uma mudança radical, digamos assim, né? A Bíblia Sagrada vai dizer lá em Romanos: não vos acostumeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos ali é uma mudança radical que é produzida pelo Espírito Santo na vida do indivíduo. Você vê que quando a pessoa se aproxima de Deus, ele só faz isso depois que ele reconhece o seu estado miserável de pecador.